Ah, que legal. Deixa eu ver, espera aí. A carruagem no Largo da Matriz. Em um tempo distante, quando a cidade ainda vivia à sombra da escuridão, sem a luz elétrica, suas ruas e largos eram apenas iluminados pelos fracos lampiões a querosene. Durante as noites, o silêncio eram quebrados por sons estranhos, como o arrastar de correntes que ecoava pelas ruas estreitas. Era um som inquietante, como se algo invisível estivesse sendo puxado pela força de um destino sombrio. Mas nas noites de lua cheia, quando o céu estava claro e o luar refletia nas fachadas antigas das casas, o mistério tomava uma forma mais clara. Nessas noites, uma majestosa carruagem aparecia puxada por 4 cavalos brancos, com crinas que brilhavam à luz da lua. A carruagem deslizava suavemente pela margem do valo grande, sem o som das rodas ou cascos, acompanhadas apenas pelo sussurro do vento. Ela seguia sempre o mesmo caminho, passando pelas ruas vazias até chegar ao Largo da Matriz, onde fazia uma pausa, como se estivesse esperando algo ou alguém. Depois, seguia em direção às ruínas da fazenda porcina, um lugar desolado, coberto por trepadeiras e árvores, onde o tempo parecia ter parado. E ninguém sabia o que a carruagem queria ali, nem porque ela surgia sempre nas noites de lua cheia. A história contada pelos mais velhos trazia um segredo sombrio. Muitos anos antes, uma rica família, dona das terras ao redor da fazenda porcina, decidiu esconder uma grande fortuna. O patriarca, preocupado com o futuro da família, mandou enterrar um tacho cheio de moedas de ouro nos terrenos da fazenda, como herança para sua filha, que ainda era criança. Naquela noite, o tesouro foi transportado na carruagem da família, silenciosamente, pela mesma estrada que a carruagem fantasmagórica percorre. O tacho de ouro foi enterrado em um lugar secreto da fazenda, e ninguém sabe do esconderijo, além do fazendeiro e seus servos. Mas o destino implacável levou a família. Uma doença repentina e devastadora fez com que o fazendeiro, sua esposa e os servos morressem, deixando a jovem filha órfã e sem saber da riqueza que lhe pertencia. Ela cresceu sem nunca conhecer o tesouro enterrado sob seus pés, e com o tempo a fazenda foi abandonada e consumida pela natureza. A menina morreu sem saber que a fortuna estava ali, oculta, e a alma dela, perdida e triste, ficou vagando pelas noites de lua cheia. Foi então que a carruagem passou a surgir, como se fosse a própria alma da jovem, em busca de alguém que pudesse revelar o segredo e libertá-la de sua maldição. Até hoje, dizem que em algumas noites de lua cheia, a carruagem aparece novamente, deslizando silenciosa pelas ruas desertas, com os cavalos relinchando ao longe. Aqueles que ousam seguir o caminho da carruagem juram ter visto sua silhueta brilhando no horizonte, desaparecendo nas ruínas da fazenda porcina. E assim, a lenda da carruagem do Largo da Matriz segue viva. Talvez um dia alguém tenha a coragem de seguir a carruagem e descobrir os segredos perdidos
libertando a alma da jovem e pondo fim ao mistério. Até lá, ela continuará a percorrer as noites de Iguape, lembrando a todos de um tempo distante e de um tesouro perdido. A lenda da caverna do ódio. Há muito tempo na cidade de Iguape existia um lugar onde todos evitavam. Esse refúgio sombrio ficou conhecido como a Caverna do Ódio. E segundo as lendas, o ódio que ali se derramava não era um qualquer ódio, mas o ódio de mulheres poderosas e enciumadas. As senhoras das grandes fazendas que descarregavam sobre as escravizadas suas frustrações e invejas. As senhoras, embora cercadas pelo luxo de suas mansões, alimentavam um ódio ainda mais sombrio, não pela escravidão em si, mas pela rivalidade silenciosa com as mulheres escravizadas, que sem querer chamavam a atenção de seus maridos e patrões. Em sua ira e insegurança, elas as levavam para a caverna, onde as deixavam por dias isoladas e à mercê de seus tormentos. Ali, em um silêncio carregado de medo, as escravizadas eram humilhadas e maltratadas. Era uma dor que não se limitava ao corpo, mas se estendia à alma. O medo de represálias, a ameaça constante de que não poderiam contar nada aos patrões, faziam com que elas se calassem, carregando sozinhas o peso da violência e do desprezo. A caverna impregnada desse ódio tornava-se mais do que um simples lugar de tortura. Era um símbolo de dor, onde as emoções de mulheres feridas ganhavam vida nas pedras frias e escuras. Durante anos, os ecos de gritos e choros não ouvidos se misturavam ao som do vento, como se o próprio ar estivesse carregado com o sofrimento das que passaram por ali. Com o passar do tempo, as histórias sobre a Caverna do Ódio se espalharam pela cidade e muitos começaram a acreditar que as pedras manchadas de um tom rubro eram marcadas pelo sangue das escravizadas, como se as almas delas estivessem presas ali, buscando vingança ou libertação. Em noites de vento forte, dizem os mais antigos, é possível sentir o vento do ódio como um suspiro gelado que percorre a mata. Hoje a Caverna do Ódio é um local que ainda atrai curiosos, mas não mais pelas histórias de dor e vingança. O lugar é agora lembrado como um vestígio do passado, onde vestígios dos povos sambaqueiros, com suas conchas e ossos, contam uma história de outros tempos. Contudo, há quem jure que ao tocar as pedras da caverna, ainda se pode sentir uma força inexplicável, como se o ódio de outros vivessem ali, aguardando para ser finalmente libertado. A lenda da Caverna do Ódio persiste não apenas como um conto do passado,
mas como um lembrete de que as sombras da história nunca se dissipam completamente. Elas permanecem como ecos, esperando para serem ouvidas. A lenda do Boiquara. Nos tempos antigos, quando as florestas de Iguape ainda eram densas e misteriosas, existia uma cachoeira magnífica no Boiquara, cujas águas cristalinas desciam num espetáculo de beleza e força. Essas águas, além de abastecerem a cidade, eram reverenciadas pelos moradores que acreditavam que a cachoeira guardava segredos ancestrais e poderes antigos. Porém, sob sua superfície serena, algo sombrio se escondia. Duas gigantescas serpentes, temidas por suas ferocidades, habitavam as profundezas da cachoeira. Seus corpos enormes e musculosos eram capazes de esconder a luz do sol. De tempos em tempos, essas criaturas surgiam da água, arrastando crianças desprevenidas, atacando animais e destruindo plantações inteiras com sua fúria. O medo dominava o coração dos habitantes do Boiquara, que se viam impotentes diante de tal ameaça. Certa manhã, após mais um ataque devastador, um grupo de lavradores cansados de viver sobre o medo decidiu pôr fim ao terror. Armados com ferramentas de ferro e pau, eles entraram na floresta prontos para enfrentar as serpentes e proteger suas terras. Após dias de buscas, encontraram uma das serpentes que se ocultava nas sombras da cachoeira. A luta foi feroz, com gritos de batalha que ecoavam pela floresta. Com estratégia e coragem, os lavradores conseguiram derrotar a primeira serpente, que, como um último rugido, afundou nas águas. A segunda serpente, ao ver sua companheira caída, soltou um grito ensurdecedor e, em um movimento desesperado, fugiu para a densa vegetação do ribeiro. Mas os lavradores, determinados a não deixar o perigo escapar, seguiram a trilha da serpente fugitiva. Com cautela, adentraram mais na floresta, até que encontraram um buraco profundo onde a criatura se escondia. Temerosos, selaram a entrada na esperança de que ela nunca retornasse. A tradição logo se espalhou, e o local onde a serpente foi aprisionada passou a ser conhecido como Boiquara, que significa buraco de cobra. A bravura dos lavradores foi celebrada, mas o medo persistiu entre o povo. Ao redor das fogueiras, muitas histórias surgiram, e a lenda da serpente fugitiva passou a assombrar o sonho dos moradores. Dizem que, nas noites de lua cheia, quando o vento sopra suavemente entre as árvores, é possível ouvir o sussurro da serpente chamando por sua irmã. Alguns acreditam que ela ainda vive, escondidas nas profundezas do sertão, esperando o momento certo para vingar a morte da companheira. E assim, a lenda do Boiquara se perpetuou, uma história que mistura coragem, tragédia e a eterna luta entre o homem e as forças misteriosas da natureza. Até hoje,
Ao se aproximar da cachoeira, muitos afirmam sentir a energia daquela batalha antiga, lembrando que a bravura pode desafiar até os maiores medos. A lenda da Pedra da Paixão. Nas proximidades do Morro da Espia, de onde se avista o vasto mar pequeno, existe uma formação rochosa que se inclina suavemente em direção ao mar, como se quisesse se lançar nas suas águas mais profundas. Esta rocha, moldada pelo tempo e pela natureza, carrega consigo uma antiga e trágica história de amor, e por isso é chamado de Pedra da Paixão. No passado, essa pedra era conhecida como Itaguá, nome que os indígenas lhe deram, significando pedra na água. No entanto, com o passar dos anos, outro nome tomou seu lugar, para refletir a intensidade e a dor de um amor impossível. Muito antes, quando Iguape ainda era uma pequena vila colonial, um jovem casal de amantes se encontrava secretamente na rocha. A donzela era de uma família rica e poderosa, enquanto o rapaz era simples, humilde e de bom caráter. Eles se apaixonaram perdidamente, mas o pai da moça, que queria vê-la casada com alguém de sua posição social, não aprovava esse amor. O casal, então, se encontrava em segredo e encontraram refúgio na Pedra da Paixão. Lá, onde o som suave das ondas parecia abençoar seu romance. Ali, eles trocavam promessas e juras de amor, sonhando com um futuro radiante juntos, mesmo sabendo que seria difícil superar o desdém do pai dela. A pedra parecia ser o único lugar que compreendia a força daquele sentimento. Quando o pai descobriu o romance, ficou enfurecido e proibiu a filha de ver o jovem. Ela foi confinada em casa, seus passos vigiados e qualquer tentativa de comunicação entre eles foi severamente interrompida. O rapaz, incapaz de ficar longe dela, buscou e buscou uma solução, mas nada parecia possível. Ele ficou desesperado e impotente, sem perspectiva nenhuma de reverter a situação. Desanimado, em um amanhecer calmo, com o sol mal tocando as águas do mar pequeno, ele foi até a Pedra da Paixão. Foi pela última vez. Com o coração partido e tomado pela dor de um amor impossível, ele se atirou ao mar, desaparecendo nas profundezas. Seu corpo jamais foi encontrado e a notícia da tragédia se espalhou rapidamente. A jovem, consumida pela dor e pelo luto, ficou pálida e silenciosa. Mesmo após a separação, o amor que ela sentia pelo jovem nunca a deixou. Reclusa, passava os dias olhando para o mar, como se esperasse que ele voltasse, como se esperasse que ele retornasse das águas.
tempo, a Pedra da Paixão tornou-se um lugar sagrado para aqueles que conheciam a história. Dizem que em noites de lua cheia, a pedra brilha de maneira especial, refletindo a luz sobre o mar pequeno. Por breves instantes, alguns afirmam ver a silhueta do jovem de pé sobre a pedra, olhando fixamente para o horizonte, como se ainda esperasse sua amada retornar. A lenda diz que aqueles que visitam a Pedra da Paixão com um coração verdadeiro podem sentir a energia do romance eterno do casal. Mas, para os corações impuros, a pedra pode transmitir toda a tristeza que ela carrega, lembrando a todos da força de um amor que nunca foi esquecido. E assim, a Pedra da Paixão permanece, testemunha silenciosa de um romance trágico que, embora interrompido pela morte, continua a ecoar no coração daquelas águas. Até hoje, ela é lembrada como símbolo de um amor tão forte contra a própria rocha, capaz de resistir ao tempo e às adversidades. Os garimpeiros do Itaguá. A noite cai pesada sobre o Itaguá. O vento uiva entre as árvores retorcidas, carregando sussurros indistintos que parecem chamar por alguém. Ouve-se apenas o piar agourento das corujas e o bater frenético das asas dos morcegos que riscam a escuridão com suas sombras disformes. De repente, vultos emergem da penumbra. Silhuetas esguias e trêmulas, como se fossem feitas de neblina e desespero, movem-se com propósito, debruçando-se sobre a terra e iniciando sua incansável escavação. Seus gestos são rápidos, quase desesperados, como se procurassem algo vital, algo que não pode mais esperar. Algumas pessoas juram tê-los visto. Dizem que são sombras espectrais que surgem e desaparecem na escuridão e que são os antigos garimpeiros, homens condenados a passar a eternidade em busca do ouro que um dia esconderam no solo amaldiçoado do Itaguá. Não descansam, não dormem, não se dão por vencidos. Seus olhos brilham como carvão em brasa sob a luz da lua, e os seus gemidos soam como o ranger da terra se abrindo para engolir quem se atrever a perturbar sua busca. Os mais corajosos contam que tentaram se aproximar e no momento em que cruzaram a linha invisível que os separavam, os vultos ergueram suas cabeças de forma abrupta. Não havia rostos, apenas o vazio escuro dos capuzes de suas túnicas. No instante eles se voltaram e seus corpos deformados pelo desespero e com suas vozes misturando-se ao vento como um lamento ensandecido, correram na direção dos curiosos. E aqueles que voltaram jamais foram os mesmos, pois uma vez que você cruza o caminho dos garimpeiros do Itaguá, nunca mais estará verdadeiramente sozinho.
a lenda A Fonte da Saudade. Nas encostas do imponente Morro do Espia, onde as florestas ecoam os sussurros dos ancestrais e o vento carrega segredos antigos, vivia o guerreiro Turuçuçaba e sua filha Porangaba. Ele era respeitado por sua coragem nas batalhas e ela, sua joia preciosa, cuja beleza e doçura encantavam a todos. Para Turuçuçaba, a filha era o maior tesouro que a vida lhe dava. Antes de partir para mais uma guerra, ele olhou para Porangaba e com emoção disse: Minha filha, a guerra me chama, mas deixo contigo meu arco, minhas flechas e este tacape. Eles te protegerão, pois a coragem dos nossos ancestrais estará sempre contigo. Com os olhos marejados de lágrima, Porangaba aceitou os presentes e fez a promessa silenciosa de manter vivo o legado de seu pai. Ela o viu partir. Os dias passaram lentos, marcados pela saudade. Porangaba, todas as manhãs, se dirigia ao regato cristalino próximo à sua casa. Sentando-se na pedra lisa, onde ela e o pai passavam momentos tranquilos. As águas calmas refletiam seu rosto triste, enquanto ela imaginava se Turuçuçaba estava bem, se a guerra havia terminado ou se ela jamais o veria novamente. O tempo foi implacável e o coração de Porangaba, antes cheio de esperança, se tornava vazio. Lua após lua passou, mas seu pai não retornava. Às vezes, ela subia nas árvores para avistar algo ao longe, mas via apenas o céu e as copas das árvores, sempre em movimento, como se zombassem da sua dor. Então, numa tarde de céu claro e quente, quando a esperança parecia se esvair, Porangaba ouviu algo distante. O som grave da inúbia, a trombeta de guerra que ecoou pelos ares. Seu coração acelerou. Seria ele? Finalmente seu pai estava voltando? Sem hesitar, Porangaba pegou o arco e as flechas deixados por Turuçuçaba e correu pela trilha, os pés rápidos como uma corça. Quanto mais corria, mais o som da inúbia se aproximava, como se a trombeta chamasse diretamente por ela. Sua certeza aumentava a cada passo. Seu pai estava retornando. Após um caminho percorrido com rapidez quase sobrenatural, ela avistou Turuçuçaba. Embora marcado pelas batalhas, ele vinha com um olhar sereno, os passos firmes e seguros. Porangaba correu até ele, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. O abraço entre os dois foi intenso, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor deles. Nunca mais me deixe, pai, sussurrou Porangaba. Nunca mais, minha querida, respondeu Turuçuçaba, acariciando seus cabelos com um sorriso de paz.
No dia seguinte, Porangaba levou seu pai até a margem do regato, onde ela esperava tanto por ele. O lugar, antes palco de sua dor e solidão, agora era testemunha da alegria do reencontro. Com um sorriso calmo, ela olhou para o pai e disse: este será o lugar da fonte da saudade, porque foi aqui que esperei por ti, pai, durante todos esses dias e noites. Que esta água conte a todos a saudade que senti e a alegria de agora estarmos juntos. Turuçuçaba, tocado, assentiu. O regato ganhou um novo nome que perduraria por gerações: a Fonte da Saudade. Se tornou um lugar sagrado, lembrando que por mais dolorosa que seja a saudade, ela é também a força que mantém vivo o amor verdadeiro. O tempo passou, mas a lenda de Porangaba e Turuçuçaba ecoou por gerações, inspirando todos que enfrentavam a distância e a dor da separação. E assim, pai e filha seguiram juntos, com a certeza de que, mesmo nas maiores distâncias, o amor nunca perde. A Dama do Itaguá. Em uma noite de céu claro, quando o silêncio da natureza se fazia mais profundo, um professor resolveu passear pelas bandas do Itaguá, um lugar cercado por lendas e histórias contadas entre os moradores de Iguape. Ele caminhava despreocupado por aquela localidade, admirando as belezas da noite, quando, de repente, uma figura apareceu à sua frente. Uma mulher de vestes brancas, com uma beleza arrebatadora, vindo das matas, como se saísse diretamente de um sonho. Ela não disse uma palavra, nem fez qualquer gesto. No entanto, a sua presença era tão imponente quanto enigmática. O professor, assustado, não conseguiu reagir de imediato. Seus olhos fixaram-se na mulher, que parecia flutuar ligeiramente sobre o solo, como se não fizesse parte deste mundo. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma sensação de pavor tomou conta dele por completo. O coração disparou e um arrepio percorreu sua espinha, se instalando em sua nuca e fervilhando em seu cérebro. E sem pensar, ele deu meia volta e se mandou morro abaixo em direção à vila, deixando para trás a bela dama flutuando silenciosa, junto com o mistério que ela carregava. Estarrecido, ele chegou em sua casa, quase sem fôlego e muito amedrontado com aquela visagem que, apesar de bela, não deixava de ser fantasmagórica. Nos dias que se seguiram, o professor não conseguia afastar da sua mente a imagem daquela bela mulher vestida de branco. Ele sabia das histórias do Itaguá, mas nunca sequer imaginou que aquelas lendas pudessem ser reais. A Dama do Itaguá, como ficou conhecida, já havia sido vista outras vezes, mas sempre nas mesmas circunstâncias. Uma mulher de vestido branco,
sem expressão, que surgia misteriosamente da mata, vindo por uma trilha à beira d'água e desaparecia sem deixar um rastro sequer. Os moradores da região, embora temerosos, falavam dela com respeito, pois sabiam que a sua história estava atrelada com o próprio destino do Itaguá. Muitos acreditam que ela seja a esposa do antigo dono da propriedade. Um casal que, segundo as histórias, viveu um romance intenso e trágico. Ele, um homem de grande riqueza, e ela, uma mulher de beleza incomparável, que após um destino cruel, acabou ficando presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Outros mais céticos acreditam que a Dama do Itaguá seja um espírito errante, alguém que não conseguiu encontrar a paz e permanece vagando, buscando algo que nunca poderá alcançar. Sua presença é sempre acompanhada de uma sensação de mistério, como se ela fosse um reflexo do próprio desconhecido, bela, mas inatingível, silenciosa, mas imensamente soberana. Com o tempo, a lenda se espalhou e as aparições da Dama do Itaguá se tornaram mais frequentes, mas nunca mais alguém ousou se aproximar dela. Dizem que quem o faz, sentindo a tentação de desvendar o seu mistério, acaba se perdendo nas trilhas da mata local e nunca mais retornando. Aqueles que tiveram a coragem de seguir até o local onde ela desapareceu, juram que a atmosfera ao redor é carregada de uma tristeza inexplicável, como se a própria terra estivesse cheia de lamentos. Até hoje, ao cair da noite, quando o vento sopra suave entre as árvores e as águas do Itaguá refletem o brilho da lua, alguns juram ver a silhueta da dama caminhando por entre as sombras. Ela não fala, não sorri, apenas segue sua eterna jornada. Um enigma envolto em mistérios, lembrança de um amor perdido ou, quem sabe, de uma vida interrompida pelo destino. Quem sabe? Quem sabe? Aqui se inicia a lenda da pedra que cresce. Neste recanto sagrado, conhecido hoje como Fonte do Senhor, a história se entrelaça com a magia em uma pequena gruta de alvenaria que se ergue sobre uma pedra imponente. Ali, a lenda começa com a descoberta da venerada imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape, encontrada nas areias da Praia do Uno. Assim que a escultura foi trazida à vila, um ritual de purificação aguardava. Um banho nas águas de uma fonte para remover o salitre que a cobria, como se quisesse restaurar não apenas sua forma, mas também sua essência divina. Após o rito, a imagem foi delicadamente colocada sobre uma pedra, que desde então se tornaria objeto de admiração e curiosidade. Com o passar do tempo, uma gruta foi erguida sobre essa pedra, transformando-se em um lugar de devoção e encanto. Os habitantes da vila, fascinados pela aura que cercava a pedra, começaram a relatar fenômenos estranhos e inexplicáveis. Dizem que, não importa quantas lascas fossem retiradas daquela rocha, ele permanecia inalterado, desafiando as leis da natureza. Aqueles que ousavam levar um pedaço da pedra consigo, buscando seus poderes, se viam maravilhados ao notar que, ao serem colocados em uma água com filtro, as lascas não apenas mantinham suas propriedades medicinais, mas também começavam a crescer, como se a essência da pedra fosse capaz de se regenerar e multiplicar. Os mais antigos da vila afirmam que essa característica mágica da pedra é um reflexo de fé, que a se cultua. Para ele, cada lasca representa uma bênção,
um pedaço da força divina que transcende o tempo e o espaço. Acredita-se que a pedra contém a memória de todas as orações sussurradas em sua presença, e cada lágrima de alegria ou de dor que ali foi derramada. As histórias se espalharam como um rio sereno, atraindo peregrinos e curiosos em busca de cura e consolo. O local tornou-se um ponto de encontro de esperanças e anseio, onde pessoas buscavam a força daquela pedra que cresce, como se em cada nova lasca extraída, uma nova história de fé e renovação pudesse surgir. E assim a pedra que cresce permanece como um símbolo de milagres e devoção, uma testemunha silenciosa das vidas que passavam por ali, deixando um pouco de suas dores e levando consigo a promessa de cura e paz. A lenda continua viva, ecoando nos corações dos que acreditam que em sua essência a verdadeira magia reside na fé, que move montanhas e quem sabe até mesmo pedras. O Velho Pajé e a profecia do Bom Jesus da Cana Verde. No século XVII, quando a vila de Iguape era apenas um pequeno povoado cercado por águas do mar pequeno e por matas densas, vivia um homem de sabedoria profunda, o Velho Pajé Carijó. Convertido ao cristianismo por um missionário da Companhia de Jesus, ele, porém, mantinha sua alma ligada aos espíritos de suas origens indígenas. Diariamente, ao amanhecer, subia no morro e, com um olhar sereno e cansado, observava o horizonte como se estivesse em busca de algo que apenas ele conseguia ver. A tarde descia e, em meio à vila, proclamava com voz calma e segura a profecia do Bom Jesus da Cana Verde. Milagres virão, romarias se formarão e a fé florescerá como nunca antes. Muitos zombavam dele e as crianças riam e jogavam pedras. Mas Carijó não se abalava. Suas palavras eram uma constante, um eco de esperança e fé em meio ao escárnio. E os anos se passaram e a rotina do Velho Pajé continuou imutável, até que um dia, numa manhã de novembro de 1647, uma notícia chegou como um raio na praia do Una. 2 índios haviam encontrado a imagem de madeira do Bom Jesus da Cana Verde vinda do mar. A vila se encheu de júbilo e a imagem foi retirada com grande devoção. A comoção foi tamanha que no dia 2 de novembro, o Bom Jesus foi entronizado na igreja de Nossa Senhora das Neves. Um marco para a vila que jamais seria esquecido. Intrigados, um grupo de moradores decidiu visitar Carijó para contar-lhe que sua profecia se cumpriria. Mas ao chegar a choupana, encontraram-no deitado sobre uma velha árvore, com uma expressão serena. Seu braço estava estendido apontando o mar. Carijó, embora já falecido, parecia saber que sua missão estava concluída. Seu olhar transmitia uma paz profunda, como se tivesse finalmente visto o futuro de Iguape. O corpo do pajé foi levado com grande respeito à vila e ele foi enterrado ao lado da igreja onde o Bom Jesus agora morava. O morro onde Carijó se sentava para meditar foi batizado de Morro do Espia e, em sua memória, um local que representava a visão profética do Velho Pajé. Sua lenda, marcada pela sabedoria ancestral, tornou-se um símbolo eterno da união entre o sagrado e o humano, entre o visível e o invisível.